Efésios capítulo 6, todos encontraram? Vamos orar mais uma vez. Não devemos estudar a palavra de Deus sem pedir a presença do autor desse livro, né? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome para sempre. Louvamos o teu nome porque o Senhor é grande, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é imutável e porque o Senhor é amor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos mandou a tua carta de amor, que é a tua santa palavra, para que por meio dela nós sejamos ensinados, nós sejamos corrigidos, nós sejamos educados, nós possamos aprender como viver no caminho que o Senhor traçou para nós. Agora, Senhor, dá-nos o teu Espírito, o professor divino, aquele que nos guia a toda a verdade, para que possamos, Senhor, entendê-la, praticá-la, vivê-la, anunciá-la às outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. A armadura de Deus, né? A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Obrigado, irmão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas a luta do cristão, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E no final do texto aqui, Paulo pede inclusive oração por si mesmo. Ele que era o pastor desses irmãos, pois ele estava preso. Ele escreveu, a maior parte dessas cartas ele escreveu preso, né? Com as suas mãos ali acorrentadas, algemadas, com as algemas bem pesadas, porque nessa época não eram essas algemas levinhas que hoje, eram algemas de ferro bruto mesmo, muito pesadas, né? Então, irmãos, todos nós estamos no meio de uma grande guerra. Certamente, quando oramos por aquelas pessoas que estão sofrendo pelas guerras lá no Oriente Médio, lá de Israel, a Palestina, ali o Hamas também, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e tem outros conflitos também. Nós, adventistas do sétimo dia, não tomamos partido, mas nós oramos pelas pessoas inocentes que estão sendo mortas, sendo expulsas de seus locais, né? Expulsas da sua terra, que estão, gente, famintas lá. As pessoas lá estão famintas, que as Nações Unidas estão mandando alimento, muitas vezes pelos aviões, eles jogam os paraquedas com o alimento e as pessoas se estapeiam pelo alimento. A briga, quando cai aquela caixa com alimento, há brigas ali porque as pessoas estão morrendo de fome. Então a guerra é uma desgraça. Mas nós cristãos sabemos que nós enfrentamos uma guerra também, né? Nós não estamos lá, nós não estamos sendo expulsos de nossas casas, nós não estamos sendo bombardeados com bombas reais, digamos assim, mas nós também estamos no meio de uma grande guerra cósmica. É o grande conflito entre Satanás e Jesus.
pela mente e pelo domínio de cada pessoa nesse mundo. Nós sabemos que as armas de Satanás são sutis, são enganadoras, e Cristo age com amor, com paciência, com misericórdia, com bondade. A Bíblia diz: com as cordas de amor eu te atraí. Deus espera nos atrair a Ele com suas cordas de amor, né? Então estamos no meio de uma guerra, e a próxima lição da escola sabatina é sobre o grande conflito. Davi diz todo dia que essa lição vai ser uma mistura da lição de Daniel com a lição das três mensagens angélicas, com a lição que foi do Apocalipse. Vai ser tudo junto, e é de Mark Finley. Então já chegaram as lições, e Davi namora com essas lições todo dia. Exatamente, porque vai ser a próxima lição, né? De abril, maio e junho vai ser o grande conflito, para que nós realmente nos conscientizemos que estamos vivendo um grande conflito cósmico, e temos que tomar partido, temos que nos posicionar. De que lado estamos? Com que armas lutamos? Como nos defendemos? Né? Então, aqui diz, próximo ao final da carta aos Efésios, há uma seção que trata da luta do cristão enquanto este aguarda o retorno de Cristo. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, estamos no meio de uma luta, de uma batalha. Nós sabemos que essa batalha começou no céu e desceu para a terra. O verdadeiro inimigo é aquele que está por detrás daquele que nos querem fazer mal. Temos que nos lembrar disso. O verdadeiro inimigo do cristão não é o outro irmão que fala mal de você. Não é o parente que está lhe perseguindo por você ser adventista. Não é o esposo de uma irmã cristã que às vezes não quer deixá-la vir ao culto, ou não quer deixá-la participar do evento da igreja. O verdadeiro inimigo é quem está por trás, usando essas pessoas para lhe fazer mal, para ver se você desiste da vida cristã. E quando vemos alguns irmãos desistindo da vida cristã, por qualquer coisa, nós choramos, nós sentimos muito, porque estão se entregando ao inimigo, estão se bandeando para o lado do inimigo, que só tem dois lados, né? Então, nossa luta é contra as forças espirituais do mal, é contra Satanás e seus demônios, e nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos vencer, não é verdade, irmãos? Nós não conseguimos vencer Satanás e os demônios sozinhos. Nessa batalha, nossa força deve vir de onde? De Deus, deve vir do alto, deve vir de cima. Nessa luta, eu e você podemos vencer e ficar firmes e inabaláveis até o fim, amém? O segredo, irmãos, é usar toda a armadura que Deus provê para cada um de nós. Deus nos cerca, Deus coloca à nossa disposição uma armadura invencível, que se nós a usarmos, nós seremos vitoriosos. Amém? Enquanto escrevia essas palavras, Paulo estava preso, tendo ao lado dele um soldado romano. Ele era vigiado dia e noite, tinha um soldado de plantão ali. Então o apóstolo comparou as armas que Deus havia providenciado para nós como cristãos com as armas que o Império Romano providenciava para seus guerreiros. A ordem que as peças são mencionadas é a mesma utilizada nas vestes do soldado. Então, quando o soldado ia se aprontar para sair para o seu trabalho, ele colocava essa vestimenta, essa armadura, exatamente nessa ordem que Paulo cita aqui em Efésios 6. A cinta, quando a Bíblia diz cingir-vos com a verdade, cinja-se com a verdade, né? A cinta não fazia parte propriamente da armadura, mas era essencial para prender as vestes de baixo. Sem ela, lembremos que naquela época não havia as cuecas de hoje, né? Então era tipo uma fralda, não sei, era uma cinta, exatamente. Então a cinta, ela não fazia parte da armadura, mas ela servia para prender no corpo do soldado as suas roupas íntimas. Então, sem ela, a armadura não poderia ser vestida, até porque a armadura poderia até ferir o seu corpo, porque era muito pesada, era de materiais grossos. Não era calça não, era tipo uma saia, né? A armadura, a que eles usavam por cima. Não, era tipo... Era a armadura, era
roupa de cima, entendeu? Então, o cingir-se era uma ação preparatória para uma atividade. Nesse caso, uma batalha, que o soldado saía para batalhar. Aqui é uma indicação de que devemos ter a verdade no nosso íntimo. Então, o ato de arrochar o cinto, colocar aquele cinto segurando as roupas em si mesmo, quando Paulo diz, cinjam-se com o cinto da verdade, é uma indicação de que a verdade deve estar grudada em nós, deve estar colada em nós, deve ser a coisa mais íntima que nós temos, é a verdade. A verdade que é a palavra de Deus, são as doutrinas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia, a própria Bíblia e os 10 mandamentos. Essa verdade deve estar cingida em nós, deve ser a coisa mais íntima que nós temos, a coisa da qual nós não desapegamos, não é? Então, depois nós vamos para a couraça. O que era a couraça? Era uma espécie de camisa de couro revestida com placas de metal. Então, por baixo daquelas placas de metal tinha um couro, por isso que era couraça. Então, dispostas como escamas de um peixe. A gente vê muitos filmes, né? Os filmes antigos, era como se fossem as grandes escamas de peixe, né? Então, a couraça protegia o tronco do combatente, é como hoje os coletes à prova de bala, né? Que protege aqui os órgãos vitais, protegia aqui o tronco do combatente. Nossa couraça, irmãos, como cristãos, é a justiça, é a retidão de caráter e o apego aos mandamentos de Deus. Amém? Ela que deve proteger aqui as partes mais importantes do nosso corpo, da nossa mente, certo? A justiça de Cristo. Saber que eu sou salva não é porque eu sou justo, é porque Cristo é justo. E eu devo crer em Cristo, que Ele está lá todos os dias oferecendo o seu sacrifício, mostrando suas mãos rasgadas diante do Pai, intercedendo por mim, que estou me arrependendo todos os dias dos meus pecados, estou confessando, estou buscando, estou em contrição com Ele todos os dias. E eu devo rogar a Deus, Senhor, que a justiça de Cristo cubra a minha injustiça. Amém? E eu devo então pedir a transformação do meu caráter para que ele seja reto. Lembre-se que em Apocalipse é citado que os santos, os salvos, eles têm roupas brancas. E essas roupas finas, essas roupas brancas de linho fino, é um caráter puro. E nós devemos pedir a Deus esse caráter, porque sozinhos nós não conseguimos transformar, porque nosso caráter é deturpado, nosso caráter é pecaminoso. Nós nascemos com a vontade de fazer as coisas erradas. As crianças pequenas com 3 anos de idade vão para a creche, só querem fazer as coisas erradas. É bater nos outros, é morder os outros, é xingar os outros, é empurrar os outros. É muito difícil chegar uma criança carinhosa, abraçando, beijando. Marcos, que estagiou agora há pouco tempo, né, passou alguns meses com crianças, deve ter visto isso. As crianças se mordem, puxam o cabelo umas das outras. O meu neto primeiro ele dá uma prova, depois ele dá um puxar. Pois é. Por quê? Porque somos pecadores desde berço. Somos pecadores desde o ventre. Nosso caráter é deturpado pelo pecado. E nós devemos rogar e nos esforçar cada dia para que o Espírito Santo consiga transformar o nosso caráter. Amém? Consiga deixá-lo puro. E devemos nos apegar aos mandamentos de Deus. Porque se nós recebemos a salvação gratuitamente, por que não obedecer? Obedecer é o melhor que nós fazemos, é o caminho da felicidade. Então, as sandálias dos soldados romanos, as sandálias que eles calçavam, tinha cravos na sola, bem parecido com as chuteiras dos jogadores profissionais hoje. As chuteiras têm umas coisas embaixo para que eles não, quando chovem nos gramados, né, eles não atolem, né? Eles não fiquem ali enganchados em alguma coisa, não deslizem, né, Isaac? Para que eles não deslizem no gramado, principalmente quando chove. Então, as sandálias dos soldados tinham algo parecido, tinham uns cravos na sola, para que ele não escorregasse quando empenhado na batalha. Então, irmãos, a firmeza do calçado do cristão é o quê? É buscar todo dia nos firmar no Evangelho da paz, certo? A firmeza do soldado é os cravos na sandália embaixo. A firmeza do jogador de futebol é aquelas ranhuras, eu não sei como é que chama, aquele negócio bem grande que tem embaixo das...
paz. É não sair de casa sem buscar a Deus. É só botar o pé fora de casa depois de ter feito a sua palavra, a lição da escola sabatina, se tiver a meditação, você buscar a Deus em oração, estudar a palavra de Deus e pedir: Senhor, que o teu Espírito firme. Alguém receba um copo dessa menina, por favor? Obrigada. Para que nós possamos estar firmados, porque o Espírito Santo garante que na hora da necessidade ele vai lembrar o que Cristo nos ensinou, ele vai nos lembrar o que nós estudamos, mas ele só pode lembrar o que eu estudei. O que eu não estudei, ele não pode lembrar, não é? É tanto que quando a gente teima com alguém dizendo: você estava lá, aconteceu assim, assim, às vezes um evento da igreja, né? Aí eu digo: não, eu não lembro, eu não estava nesse dia, eu fui pregar em outra igreja. Às vezes eu tenho certeza que na família de cada um já houve essa discussão, assim: ou naquele dia que houve aquela Santa Ceia, fulano estava, não, mas eu não vi, eu não estava. Como é que você vai lembrar de algo que você não viu, que você não estava? Como é que o Espírito Santo vai fazer sua mente se lembrar se você não estudou? E a hora mais apropriada para estudar, eu sou professora, né? E durante 5 anos eu dei aula para curso pré-vestibular, né? Que na época ainda era vestibular. Nessa época só existia um curso pré-vestibular em Açu. E todos nós, professores de alunos pré-vestibulandos, tínhamos que dar essa orientação a eles. Não é vantagem você ficar até meia-noite, 1 hora da manhã estudando, não. Vantagem é você dormir cedo, comer alimentos leves no início da noite, dormir cedo e acordar 3 ou 4 horas da manhã para estudar. Aí é vantagem. Porque quando você dorme cedo, 10 horas da noite, quando é 3 ou 4 horas da manhã, você já dormiu ali 80% que você deveria dormir. E sua mente está leve. E tudo que você colocar na sua mente vai ser lembrado durante o dia todo, com mais facilidade de ser lembrado. Exatamente. Tudo que a gente ouve de manhã bem cedinho, passa o dia todo na nossa mente. Se for notícia ruim, passa o dia a gente se lembrando daquilo. Se for uma música no rádio do vizinho, passa o dia aquela música rodando na cabeça da gente, eu tenho que estar com um hino. Daqui a pouco ela vem a música de novo, é outro hino. Daqui a pouco começa a assoviar outro hino, sempre os hinos do inário. É o que eu uso para afastar, porque se você ouvir uma música de manhã, é uma sina, passa o dia todo e aquela música voltando, o refrão daquela música na cabeça da gente. Porque o que você ouve de manhã é o que passa o dia sendo lembrado na sua mente. E nós sabemos que é a hora tranquila, é a hora que nossa mente está calma, é quando o dia amanhece. Primeiro lugar deve ser a busca a Deus, para que Ele tome a dianteira da nossa vida, para que Ele seja realmente o capitão da nossa embarcação, para que Ele seja o rei que sente no trono do nosso coração, para que durante o dia, quando a coisa apertar, quando chegar nos problemas, você possa reclamar diante de Deus: Senhor, eu te dei o primeiro lugar, o Senhor sentou no trono do meu coração, em primeiro lugar eu busquei o Senhor, então agora me defenda. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu comandante, é o meu capitão, esteja à frente de tudo, porque eu te busquei em primeiro lugar. Amém? Então, a nossa firmeza, a firmeza do sapato do cristão é a busca do Evangelho da paz. Que paz? Seria apenas uma paz de ausência de guerra? Seria apenas uma paz que nós dizemos assim: mas nós moramos no Brasil não tem guerra, é isso? Não, é a paz que só Cristo pode nos dar através do seu sacrifício na cruz. Lembra-se de Isaías 53, 5: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. É esse Evangelho da paz que nós temos que levar para as pessoas. E como vamos levar se não estamos nos alimentando dele, não estamos nos calçando com ele? A gente não sai do trabalho sem um calçado apropriado. Eu tenho uns calçados de ir para o Mané Mantineiro de manhã, e quando eu chego de lá eu mudo tudo. A roupa é outra, o calçado é outro, a bolsa é outra, porque eu vou para outro lugar. A gente não sai do trabalho sem um calçado apropriado para aquele trabalho. Quem trabalha, por exemplo, em energia, usa botas, né? Botas que isolem ali a questão da energia, né? Quem trabalha na KR, cavando aqueles buracos para ajeitar as enganações, usa aquelas botas 7 léguas, né? Eu gosto muito de prestar atenção nisso. Os diferentes calçados que as pessoas usam em diferentes profissões, não é? Ele disse ali alguma coisa. Usa 7 léguas para limpar o bolo, né? Exatamente, para se proteger. As pessoas que trabalham em fazendas, ali como a fazenda da Finoagro em Pombaçu,
bota 7 léguas, eles trabalham com umas caneleiras, porque eles não podem matar nenhuma cobra que tem lá. O IBAMA não permite, porque a cobra, ela é natural dela, ela faz parte do ecossistema. Então, para proteger as pernas, eles usam, além das botas 7 léguas, eles usam caneleiras, para se uma cobra o atacar, só vai morder ali aquele material duro, não vai ferir o trabalhador. Não é interessante? Lembre-se disso, irmãos, a firmeza do calçado do cristão que sai todos os dias de casa e vai enfrentar uma luta lá fora, uma luta espiritual. Claro que nós sabemos que essa luta também está dentro da nossa mente, também está dentro da nossa casa, mas fora de casa nós encontramos muito mais lutas. Eu sempre digo isso em todo culto da igreja que eu vou. O lugar que eu sou mais tentada é nas salas de aula. E nesse início de ano, nas 2 escolas, no terceiro dia de aula eu já estava louca, coisa que eu nunca mais tinha ficado louca, nunca mais. O ano passado todo dia não fiquei louca nenhuma vez. E agora começou dia 4, no dia 6 eu já estava, na quarta-feira eu já estava louca, porque as salas estão muito cheias nas 2 escolas e a luta é pesada. E vocês veem pelos vídeos das redes sociais o que o professor tem que aguentar. E você sabe que o professor não pode revidar, porque senão errado é o professor, né? Tocar com o dedo, e aí pior ainda. E se o professor alterar a voz um pouco, tem toda a razão. O professor tem que estar ali humildezinho, lembrando do salário, dizendo, eu preciso do meu salário. Então, é isso. Então, irmãos, cada um é tentado. Tenho certeza que cada um aqui é tentado no seu local de trabalho. Às vezes por piadinhas, às vezes pode ser também por uma questão, quem é homem, pode ter uma mulher ali que faqueia aquele irmão, mesmo casado. A mulher pode ouvir também uma questão de paquera aí dos homens. Os jovens podem ser tentados a namorar com as jovens que não são da igreja, as jovens do mesmo jeito. E várias outras provocações que as pessoas nos fazem, né? Quando nós contamos da nossa vida cristã, as pessoas riem, dizem que não é verdade e ficam dizendo as coisas, e nós somos tentados no nosso local de trabalho muito, mas lembrem-se, nós temos que dar testemunho e levar o evangelho da paz. Olha, sabe por que eu encontrei paz? Porque esse evangelho me alcançou. Hoje eu tenho paz com Deus. Porque Cristo perdoou os meus pecados, Ele pode perdoar os seus também, né? Então nós temos que estar calçados nesse evangelho. O escudo que era segurado pela mão esquerda, especialmente o grande, porque tem um escudo menor e tem um escudo grande, proporcionava muita proteção ao guerreiro. Do mesmo modo, nós somos protegidos das investidas do inimigo por nossa fé em Jesus. Amém? Então a Bíblia diz o escudo da fé. Irmãos, a fé de cada um vai ser provada. A fé vai ser provada porque ela é comparada ao ouro. E o ouro, para virar ali uma peça, uma aliança, meu irmão agora comprou as alianças, né? Em abril vai estar selando sua vida ao lado da sua companheira de 7 anos, né? Nós estamos muito felizes. Mandou a foto, ela segurando a caixinha ali com as alianças, né? Eu disse, eita, comprou os pneuzões. E nós estamos muito felizes. Agora nossa oração é para que ele tome a decisão ao lado de Cristo, né? Então, para que virasse aquelas alianças, o ouro bruto teve que passar pelo fogo, para tirar todas as impurezas. E o apóstolo Paulo, em outras cartas, ele diz que a fé é como ouro. Nossa fé tem que ser provada. Ela tem que passar pelo fogo das provações para poder ser aprovada diante de Deus. Amém? Então, irmãos, esse escudo é o escudo da fé. Vem uma adversidade em nossa vida, segure-se na fé. Sustente-se pela fé. Alguém tirou onda com você, alguém fez piadinha, está lhe perseguindo, firme-se na fé em Cristo. Porque a Bíblia diz, é com a fé que nós podemos nos livrar dos dardos inflamados do inimigo. Como eram esses dardos? Esses dardos eram flechas que muitas vezes durante as batalhas, os inimigos ou eles colocavam fogo na ponta da flecha, amarravam um pano ali, tocavam fogo, igual a gente fazia antigamente, quem fazia fogo de lenha. Minha mãe mandava eu catar gravetos, eu pegava um gravetinho, pegava uma tirinha de pano, amarrava na ponta do gravetinho, colocava querosene, riscava um fósforo e colocava embaixo dos gravetinhos lá. Eu acho que Dulce, talvez, não sei se conseguiu a lenha. É assim que a gente faz. Então era assim que se faziam com as espadas, com as lanças, com as flechas que eram jogadas pelos flecheiros.
Eles amarravam um pano ali, colocavam azeite, tocavam fogo e a flecha ia lá e ali tocava fogo, queimava o cabelo do guerreiro, queimava tudo, queimava a casa, queimava ali o que podia queimar. Ou então, alguns mais especializados, eles colocavam a ponta daquela flecha no veneno, e a flecha ia com o veneno ali, então qualquer parte do corpo que pegasse, a pessoa já ficava envenenada, ia porque ele venenia para a corrente sanguínea e a pessoa morria, mesmo que não fosse em um órgão fatal. E o inimigo de Deus e de nossas almas continua mandando seus dardos inflamados, como eu acabei de dizer. A uns é a família, né? Sabemos a dificuldade de algumas irmãs aqui, que os maridos não são crentes. A família, o marido, o filho, a mãe, o pai, vem ali todo dia massacrando, dizendo piadinha, né? Dizendo que não vale a pena, dizendo que desista disso, perseguindo de todas as formas, ou é o local de trabalho, ou é a guarda do sábado, né? Então, os dardos inflamados vêm, mas como que nós vamos vencer? Com o escudo da fé. Amém, irmãos? E a fé vem pelo quê? O que está lá em Romanos 10 e 17? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tudo converge para a palavra, tudo converge para ela. Amém, irmãos? Então, ainda são mencionados o capacete, indicando que é necessário sempre meditar na salvação, não é? Então, nós achamos ruim quando estamos dando carona a alguém sem capacete e o NOR prende a gente, para a gente e multa. Mas ele está fazendo isso para o nosso bem, para que aquela pessoa esteja com a cabeça protegida, pelo órgão principal protegido se houver um acidente. E se a gente for colhido ali por um carro e cair, aquela pessoa morrer, a gente vai estar sempre com essa culpa. Meu Deus, eu fui dar carona sem usar o capacete. Então, está certo, a lei humana, nesse caso, ele está certo. O capacete é para proteger a parte mais importante do nosso corpo, que é onde nós tomamos nossas decisões, onde nós amamos, com a qual nós servimos a Deus, né, do nosso culto racional. Então, irmãos, o capacete do cristão é todo momento estar se lembrando: Cristo deu sua vida por mim, eu não mereço, eu mereço a morte eterna. Cristo já pagou o preço, Ele me deu a salvação gratuitamente, eu tenho que me apegar a isso. Eu tenho que acreditar que Cristo está no céu intercedendo por mim e Ele já me salvou. Minha salvação já está garantida, então agora eu continuo firme. Amém? É isso que nos sustenta, é isso que nos segura, mesmo em face da morte. Digamos que a gente encontre aí um ladrão, um assaltante. Eu que vivo nessas estradas, agora eu estou indo por fora, já que a estrada do Rio está intransitável. Digamos que sabe que hora que chega em casa? Olha, a hora de terminar a aula é 5h20. As estradas não existem mais, existe só um endereço do que foi uma estrada. Sexta-feira nós contamos os alunos, que agora a minha escola fechou, a escola que eu trabalhei até o outro ano, e os alunos vão todos para lá, os alunos de sexto e nono ano. O ônibus só de alunos são 54 alunos, fora os professores auxiliares, fora os alunos que vêm no ônibus, que vêm estudar em Açu de noite, que vêm até Itambaçu no ônibus. Nós adultos, a gente vem tudo em pé, depois de uma tarde de trabalho, vem tudo em pé, se segurando naqueles ferros para irmos por cima dos outros. Entendeu? Aí a gente sai de 5h20 lá para comer o álcool. Sabe que horas chegamos em Itambaçu? 6h35. Sexta-feira os alunos perderam o ônibus de Itambaçu, chovendo. Aí eu cheguei aqui 7h30 aqui em casa. Aí imagina um assaltante me encontra nessa estrada e me aborda e ali tenta me matar. Eu tenho que me apegar ao quê? Qual é o capacete? A salvação. Senhor, eu estou salvo. Senhor, porque Cristo está no céu, não porque eu mereça. Me salva. Deixa eu levar a moto, deixa eu levar tudo, mas me salva. Se tirar minha vida, eu estou salvo, eu vou acordar naquele dia. Né? Então eu encontro um jeito de pregar, porque lá quando a gente vai, a gente chega na comunidade mais alta de Itambaçu, que é Angélica, de lá a gente vê Pataxó, vê Itajá, vê tudo isso, vê o Açu de lá, a gente vê o Açu. Aí quando a gente chega lá, no lugar mais alto tem um cemitério de Angélica. Todo mundo que morre, né? De Arapuá para dentro, de Capivara, todo mundo é enterrado lá no cemitério de Angélica. De Itabulê, Nova Descoberta, Pirafogo, todas aquelas comunidades lá para dentro, todo mundo é enterrado. Aí eu digo sempre, olha, se eu morrer em território itambaçuense, eu quero ser enterrado aqui, junto com meus ex-alunos, das mães dos meus alunos, dos pais dos meus alunos. Quero ser enterrado aqui. Eu também
espada do Espírito fecha a armadura do soldado e é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve estar na nossa mão direita, para que com ela nós possamos aí sempre estar nos defendendo do mal e pregando e proclamando e apressando a volta de Cristo. Essa é a espada. Nós lutamos com a palavra. Jesus venceu Satanás lá no deserto depois do seu batismo. Não foi com armas de ferro, foi com a palavra. Está escrito, nem só do povo era o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, só teu Deus adorarás, só ele servirás. Ele citou a palavra. Então, irmãos, precisamos colocar a palavra no nosso coração. Fazer como Davi disse lá no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Agora acabaram as armas do soldado romano, mas não as armas de Deus para nós. Amém? Ainda tem mais. Paulo acrescenta pelo menos mais duas, mesmo sem compará-las, porque o soldado romano acabou. É a oração e a vigilância. Devemos ter uma atitude de oração constante. Então, eu não gosto de andar pela BR. Eu confesso a vocês que eu sinto um pouco de receio, não vou dizer medo assim, mas a BR, quando passa o caminhão por mim, pode me jogar. Sacode, a pista chega fora assim. Eu sinto que é muito mais perigoso andar na BR do que aqui na estrada do Rio. Certo? Mas tem sempre os prós e os contras, lá no ruim e lá no bom. Indo pela BR eu demoro mais tempo, então eu oro mais. Eu canto mais, eu assovio mais os hinos. Eu vou sempre orando, cantando e assoviando. Ou orando, cantando e assoviando, né? Aí então a estrada demora mais, ainda dá mais tempo minha comunhão com Deus. Então eu digo assim, o Senhor sempre providencia uma coisa boa para superar a ruim. Então, irmão, nós temos que vigiar. Temos que vigiar não a vida do irmão Wilker, não a vida do irmão Isaac, mas a minha. Como é que a minha vida está? E se Jesus voltar agora? Se Jesus vier agora esse ano? Como é que eu estou diante de Deus? Orar e vigiar. Orar pelos irmãos, orar por si, orar pelos familiares, pelos alunos da Bíblia, pela igreja em geral e vigiar. Vigiar. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, hoje, amanhã, começamos uma semana útil, né? Cada um de nós vai ter a sua batalha contra os poderes do mal. Então, irmãos, que nós possamos usar os recursos que Deus providenciou para você e para mim, para que nós sejamos completamente vencedores. Amém? Já terminou tudo aqui, Emanuel? Você pode colocar o louvor vencedor a cada dia? Muito bem.